Então, nós estamos falando, né, dos 5, ou seja, nesse momento de isolamento que vocês estão em casa. Incentiva mudanças de hábitos quanto à limpeza, estimulando a disposição do lixo em locais adequados, evitando doenças. Amplia a segurança nos ambientes da casa, especialmente quando a família possui crianças pequenas, idosos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Contribui para a saúde dos moradores, incluindo a autoestima, a melhor gestão do tempo e o equilíbrio mental nesse momento de confinamento. Então, esse 5S é muito importante, né? Vocês viram aí que contribui principalmente na saúde dos moradores, incluindo a autoestima, né? Porque a gente vai ter um ambiente limpo, como a gente passa a maioria do tempo em casa. Então, essa parte contribui bastante para a saúde. E o equilíbrio mental também, porque é muito melhor a gente ver uma casa tudo limpa, organizada nesse momento do que tudo bagunçada. A gente fica com a saúde mental totalmente desequilibrada, né? E fica até achando ruim de ter que arrumar tudo aquilo, que senão não vai continuar daquele jeito. E vai acabar que a gente cada vez vai ficando mais desanimado ainda. São conceitos simples, que quando praticados, são capazes de modificar as atitudes, comportamentos e melhorando todos os ambientes. Os 5S foram interpretados como sensos, porque é preciso sentir a necessidade de fazer algo para melhorar o ambiente e promover mudanças. Ou seja, precisa fazer sentido para você de dentro para fora, né? Então, esses 5S, vocês viram ali que são sensos. Então, a pessoa precisa ter o senso, ou seja, sentir essa necessidade de fazer, de arrumar, de ter disciplina, organização. A prática do programa 5S no ambiente residencial é muito tranquila e poderá promover resultados surpreendentes, especialmente quando compartilhado por todos os moradores. Ou seja, esse 5S a gente vai praticar, no caso, em casa, né? Mas também tem que haver a colaboração, ou seja, compartilhar e ter a colaboração de todos os moradores que ali estão inseridos. Porque senão não vai resolver nada, né? Então, só uma pessoa que faz, ela acaba ficando desanimada. Então, esse 5S, ou seja, o senso tem que ser praticado com todos da casa, ou seja, compartilhado com todos os moradores que ali habitam. Como praticar o programa 5S em casa? O programa 5S respeita uma sequência. E é como se fôssemos construir uma casa. Devemos iniciar pelo alicerce antes do telhado, não é mesmo? Sendo assim, para colocar em prática o 5S, é necessário começar pelo primeiro S e ir avançando na medida em que a etapa anterior for concluída. Ou seja, como deu o exemplo da casa, né? Então, a casa a gente nunca começa pelo telhado, né? A construção começa pelo alicerce da casa. Então, o 5S é da mesma forma, a gente tem que começar pelo primeiro, né? Não tem como começar pelo quinto, tem que começar pelo primeiro e, à medida que for concluindo o primeiro, ir avançando as outras etapas. Ou seja, concluiu um e vai avançando as próximas etapas. Primeiro, é o senso de utilização. Então, é uma regra de ouro. Separe o útil do inútil e descarte corretamente o desnecessário. Mantenha no local apenas o que realmente precisa e usa na quantidade certa. Praticando em casa.
Identifique tudo que é útil e necessário em sua casa. Separe aquilo que não tem mais utilidade. Tem eletrodoméstico quebrado? O conserto fica mais caro do que a aquisição de um novo, por exemplo? Então não tem motivo para você ficar com aquele eletrodoméstico, né? Roupas que você não usa mais e ficam ocupando espaço no guarda-roupa. Obviamente que não são roupas que vocês não estão usando nesse momento de isolamento, tá? Roupas que vocês não utilizam, por exemplo, há um ano, né? Então, ficam ocupando. Se faz um ano que você não utiliza aquela roupa, provavelmente você acaba não utilizando ela novamente. Restos de materiais que você não vai mais utilizar, ou seja, os materiais, por exemplo, material escolar, você não vai mais utilizar, então você pode estar fazendo uma doação ou passando para alguma outra pessoa que vai utilizar. Brinquedos quebrados, para aqueles que têm irmãos menores ou filhos, os brinquedos quebrados. Produtos, remédios, alimentos com validade vencida. Também a gente acaba esquecendo, né? Com a correria nossa do dia a dia, então a gente não vê essas coisas. Como vocês estão nesse momento, então praticar esse senso agora é bem importante. Uma boa estratégia na hora de separar as coisas é verificar com que frequência você utiliza. Quanto maior a frequência de uso, mais próximo e acessível deverá ficar. Fica a dica. Escolha um local para colocar as coisas consideradas inúteis ou desnecessárias, para que as pessoas que moram com você possam analisar. Pode ser que para você não seja útil, mas para seu filho, por exemplo, seja necessário. Portanto, o olhar de todos é importante. Atente-se também para os objetos com valor afetivo. Estes não têm preço. Então, assim, a gente também não pode ir colocando, né, tudo no lixo sem falar com as outras pessoas da casa, saber se as outras não vão ter utilizado. E os objetos também que têm algum valor afetivo, a gente também não pode fazer o descarte dele. Segundo senso de ordenação. Identifique e organize. Cada material, produto, objeto, etc. tem um nome e um lugar. Organize que seja facilmente identificados e acessado por todos os envolvidos. Em casa. Nessa etapa, é hora de organizar os materiais, produtos, objetos, roupas, etc. que sobraram após realizar o primeiro S. Identifique e organize tudo. Afinal, todos devem conseguir localizar facilmente os objetos, produtos, utensílios domésticos, alimentos e etc. Organize os documentos, comprovantes de pagamento das contas. Aproveite a oportunidade para separar a documentação para o imposto de renda também. Organize os alimentos por prazo de validade, observe os produtos da geladeira e do congelador. Atenção redobrada para não misturar produtos inflamáveis, produtos de limpeza e alimentos. Então, a gente não deve colocar tudo isso no mesmo local. Então, tem que ter uma atenção aí para esses produtos, né? Para não misturar com produtos os alimentos. Fica a dica. É importante que todos tenham consciência de que deverão manter tudo em seus lugares após o uso. Por exemplo, roupa suja no cesto de roupa suja, toalha de banho usada pendurada no banheiro, panos de prato limpo nas gavetas, estabelecidos para guardá-los, etc. A colaboração de todos é fundamental para manter a organização. Ou seja, tem, por exemplo, aqueles locais em casa onde a gente tem ferramentas, né? Então, uma pessoa vai usar um martelo, um alicate, alguma coisa nesse sentido. Então, devolver e colocar no mesmo lugar, né? Para ficar organizado. É a mesma coisa do cesto, né? Se a pessoa toma banho, alguma coisa, se tem um cesto onde a pessoa possa pôr a roupa dela suja, ela pega e joga, deixa jogado pela casa, né? E da mesma forma a toalha, né? E todos os outros utensílios que a gente
usa, que no caso a maioria não mora sozinho, né? A gente sempre mora com outras pessoas da família. Então essa colaboração de todos, né, que estão inseridos ali naquele lar familiar é fundamental para manter essa organização.